Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações, e aqui você está no partilenem.com, super dicas, hein? Vamos lá, vamos partir para mais uma dica. Eu vou complementar a dica número 2, porque eu preciso falar para você do verbo haver, com a relação que ele tem com o verbo ter. Vamos lá? Partiu a dica nossa, vamos lá. A dica agora é o seguinte, dica 3, é ainda sobre o verbo haver, só para a gente não perder a toada. Na verdade, o verbo ter, ele deve ser usado como um verbo possuir. Na ideia de possuir, se ele não for auxiliar, né? Se ele não estiver junto de outro. A gramática diz o seguinte, que se eu tiver o verbo ter usado no sentido de existir, haver, eu erro a gramática. Então olha para a dica, presta atenção. Ele disse o seguinte, que se eu usar o verbo ter no sentido de haver, existir, o verbo ter vai estar errado. Então, se eu tiver a seguinte frase, olha, vamos pegar Drummond. Drummond, no meio do caminho, o Drummond disse no meio do caminho, aí ele disse assim, olha, tinha uma pedra. E repetiu isso várias vezes. Quando ele fala no meio do caminho, tinha uma pedra, esse tinha aqui, ó, está no lugar de haver e existir. Repara, havia uma pedra, existia uma pedra. Então, cuidado. Olha a dica, você vai fazer o quê? O verbo ter está errado. Errado o uso dentro do padrão culto. Mas reconheça que o verbo ter, vou até usar um outro aqui, reconheça que a linguagem, a que a gente tem aqui, ó, é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial. Então, se perguntarem, é linguagem coloquial? É. Tá errado no padrão? Tá. O que tá errado é no padrão. Deixa eu colocar. Errado no padrão culto da língua. Mas é perfeitamente aceitável na parte coloquial. Nós falamos assim o tempo inteiro. Então, cuidado. Quando você tiver essa frase, no meio do caminho tinha uma pedra, ou se você disser, olha, não tem problema. Não tem problema. Essa frase muito utilizada é errada, porque se eu disser não há problema, não existe problema. Ótimo, maravilha. Eu estou usando o verbo ter no sentido de existir. É uma frase errada no padrão. Ela está errada para o padrão culto da língua. Só que ela é uma frase o quê? Coloquial. Errada no padrão significa dizer, será que eu consigo achar quem é o sujeito dessa frase? Vamos lá junto? Quem é o sujeito da frase tem um problema? Na verdade, é uma oração sem sujeito. Ela vai seguir o a. O a não vai ter sujeito, oração sem sujeito. O verbo ter ali é usado como verbo impessoal e automaticamente nunca vai para o plural, porque ele vai ser singular. Tranquilão? Fica a dica então. Bateu o olho no verbo ter. Está sendo usado como haver e existir. O seu uso é errado no padrão culto da língua. Porém, é uma linguagem coloquial que nós usamos o tempo todo. Olha, tem alguma coisa ali em cima da mesa. Tem alguém te chamando no portão. Ou tem outro vídeo esperando você daqui a alguns segundos. Vamos lá? Partiu o vídeo 4 então? Vamos para a dica 4. Vem comigo.